Muito bem, chegamos à lição de número 12 com o título A Igreja tem uma natureza organizacional. Nessa lição traz à luz, por quê? Porque hoje nós estamos com um grande debate, né, principalmente na praça pública, que é a internet, e as pessoas estão dizendo, eles estão misturando uma verdade com um conceito errado. A primeira verdade diz o seguinte, alguém vai dizer, é necessário igreja para ir para o céu? Não. É necessário frequentar a igreja para ir para o céu? Não. Por quê? Porque o ladrão da cruz, ele não frequentou a igreja, não foi batizado nas águas, não tomou santa ceia e, no entanto, foi salvo. Mas se você pudesse dar escolha a ele, ele desceria daquela cruz, ele iria se batizar nas águas, ele iria frequentar a igreja, tomar santa ceia e ficar fiel enquanto, né, tivesse vida. Mas nós temos que observar o seguinte: se alguém hoje começar a anunciar o evangelho, pregar o evangelho, e muitas pessoas se aproximar dele para aprender o evangelho, será que ele vai conseguir colocar na empresa dele para ensinar, na casa dele para ensinar, na garagem dele para ensinar? Ou daqui a pouco ele tem que alugar um salão, começar a ensinar a palavra e vai ter que organizar, estruturar todos aqueles que estão ali juntamente com ele, dando uma função para cada um, para que ele não fique sobrecarregado. E isso significa o quê? Organização, uma igreja se organizando. Então a igreja, ela é necessária. Alguém diz assim, mas a igreja somos nós mesmos. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo na Bíblia, ela é comparada ao corpo, dizendo assim que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Então, como corpo de Cristo, nós fazemos parte da igreja. Então, nós não somos a igreja em si, nós fazemos parte da igreja. Nós estamos inseridos na igreja, o corpo místico de Cristo. Então, tem a igreja como organismo vivo, que é o corpo místico de Cristo. Essa igreja, que é o corpo místico de Cristo, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela será arrebatada, ela passará a eternidade com Cristo. Mas tem a igreja no sentido de organização, porque essa é necessária também, e esta é falha, falível. Ela é composta por homens, muitas das vezes até os seus líderes cometem falhas gravíssimas, e isso vem desanimar muitas pessoas. E isso já estava previsto na palavra do Senhor. A palavra do Senhor já nos diz que isso aconteceria, mas nos dá o quê? Nos dá uma luz para que nós possamos olhar diretamente para o autor e consumador da nossa fé e podemos ficarmos firmes no Senhor Jesus Cristo. A leitura aqui, o texto áureo está em Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, o apóstolo Paulo falando para o jovem pastor Tito, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, falando que da organização da igreja, das igrejas que estavam ali naquela região, e que esse jovem pastor, né, deveria ele estar cuidando, estar colocando em boa ordem. Verdade prática, a igreja é como um organismo vivo de natureza espiritual, e ao mesmo tempo uma organização. Por isso é que quando as pessoas olham, né, e vê tantas coisas erradas, principalmente em nossos dias, porque a igreja, ao crescer demais e ter muitas denominações, né, e muitas pessoas que não têm compromisso com a seriedade da palavra do Senhor, como tantos mau testemunhos, então isso tem escandalizado demais. Leitura bíblica em classe se encontra em Tito capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 9. Nós vamos então para a nossa introdução e ele sempre lembrando, né, da necessidade da necessidade. Então a igreja de Cristo é um organismo vivo, ele é perfeita, mas como organização ela não é perfeita e nós precisamos o que sempre estar procurando esse aperfeiçoamento. Por isso que Paulo falou para Tito, coloque em boa ordem. Introdução, a Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com as suas reuniões em torno do Senhor Jesus Cristo e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição, ela pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Na parte primeira, Tito e as igrejas da ilha de Crento. Tito, primeiro item, Tito. O apóstolo Paulo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região. Então o apóstolo Paulo escreve para ele dar-lhes orientação. Depois ele afirma, deliberei invernar ali, e não dizendo assim, aqui. Como as epístolas a Timóteo e a de Tito trazem importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas, Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo. Expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Então Timóteo e Tito, o apóstolo Paulo dizia, né, são os meus filhos na fé. Ou seja, ele orientou, Timóteo orientou Tito, constituindo
constituindo eles como pastores, como auxiliadores da obra, como pessoas que estavam ali organizando aquelas igrejas, aquelas regiões. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 vezes em Gálatas, uma vez em Timóteo e na epístola que lhe fora destinado, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Então ele foi companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias de Paulo, e ele estava ali como um auxiliador, como um ajudador. Está dizendo aqui então, ó, quando te enviar, o apóstolo Paulo falando, né? Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Então ele era o companheiro do apóstolo Paulo, ele era um ajudante ali do apóstolo Paulo. E tem 2 pastores de Creta. O Timóteo era pastor de Creta, foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Ou seja, você chega naquela cidade, estabelece ali uma igreja e ali você vê a pessoa que tem aquele dom, que está sobressaindo, para que aquela pessoa esteja estabelecida como presbítero, como alguém que estará ajudando, como alguém que estará ensinando e como alguém que estará pastoreando. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Então a Bíblia, né, nós sempre posso dizer o seguinte, que a Bíblia, ela foi estabelecida ou feita de uma maneira resumida. Então há algumas questões que a pessoa pergunta, mas a Bíblia não está preocupada com muitas questões. A Bíblia está preocupada, a Bíblia é uma bússola. A preocupação primeira da Bíblia é apontar Jesus como único e suficiente Salvador. Mas nas entrelinhas, nós vamos aprendendo muito da história, né, e vamos fortalecendo então a nossa fé. No item 3 aqui, ó, Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma província, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, e interessante isso, era desanimadora por quê? Porque a igreja, ela estava desorganizada. Hoje também acontece muito isso. Quantas igrejas, né, no decorrer dos anos, dos tempos, elas vão se desorganizando, elas vão se descuidando. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é o de é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característico daqueles crentes ali, daquele povo. Olha só o que o apóstolo Paulo faz uma crítica, né? E ele diz assim, ó, porque um próprio profeta, eles próprios diziam isso. Então ele escreve assim para Tito, ó, um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses, ou seja, da ilha de Creta, os cretenses são sempre mentirosos. Então era um dilema entre eles, não é um dilema, era um lema entre eles, né? Então eles próprios diziam, é como alguém dizer hoje, né? Infelizmente a cultura do Brasil está a mesma coisa também. E alguém hoje fala, não, o Brasil é o país. É o país das pessoas que querem levar vantagem. Então nós não podemos falar dessa forma. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, que era a cultura daquele povo. E a cultura do Brasil hoje é falar mal, é pronunciar derrotas. E não podemos, olha só. O apóstolo Paulo diz, um dos seus profetas disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventos preguiçosos, e este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então nós precisamos que mudar o nosso comportamento. A cultura do Brasil também é uma cultura de relaxamento, é uma cultura de desânimo, é uma cultura de sabotagem a si mesmo, né, a si próprio. É uma cultura de desordem, é uma cultura vamos dizer assim, né, de malandragem no sentido da palavra, e de levar vantagem. Nós temos que mudar esse comportamento, mudar essa frase, mudar esse pensamento e abençoar essa nação para que essa nação seja verdadeiramente uma nação abençoadora. Outro problema ali que havia era os judaizantes, ainda havia os judaizantes, né? O apóstolo Paulo então diz assim, ó, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Então aqueles que eram judeus iam ali e começavam o quê? Falar sobre fábulas, falar sobre guarda-sábado, falar sobre circuncisão. Então o apóstolo Paulo dá aqui o conselho, diz assim, ó, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprováveis para a boa obra.
Então o apóstolo Paulo, ele chamou muita atenção nesse quesito, né? E ele deixou isso bem claro para que houvesse o que um conserto daquele povo, para que aquele povo pudesse então, colocou ali um jovem pastor que o apóstolo Paulo gostava muito, né? Para que pusesse em boa ordem. E quantas igrejas hoje estão perdendo a sua boa ordem? Por quê? Porque a cultura nossa está influenciando a igreja. Em vez da igreja influenciar a cultura do Brasil, o Brasil, com a sua cultura mundana, está influenciando a igreja. Parte 2 aqui, a institucionalidade bíblica da igreja, a instituição paulina, a organização eclesiástica que que o apóstolo Paulo instruiu Tito, não se restringe a uma estruturação ministerial. Então, quando o apóstolo Paulo coloca ele ali, para ele colocar em boa ordem, pede para que ele faça aquele trabalho, porque veja bem, estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante sua carreira apostólica, o apóstolo já vinha fazendo. Então, o apóstolo já vinha fazendo isso. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos, o contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era um reflexo da cultura da região. E isso está além de um problema meramente ministerial. Então, não era um problema ministerial, era um problema daquela cultura influenciando aquele povo. É como hoje você vê a cultura do povo na África, como eles oram, buscam a Deus e no seu culto eles têm aquela alegria. Você vê a Coreia do Sul, uma igreja de oração, uma igreja de perseverança. Aí quando eles vêm no Brasil, eles olham um povo que ora menos, ora pouco, é um povo que não tem a igreja e o culto, né, como o seu principal objetivo de adoração, um aniversário tira do culto, um aniversário tira da Santa Ceia, um evento para ir lá, falar que está vendo um pregador de fora, um cantor de fora, esse evento gospel, tira ele da casa do Senhor, onde ele deveria estar ali cultuando, e ele vai para esses eventos, onde a gente não sabe se está sendo um culto ou se está sendo uma idolatria aquela pessoa, e a confusão então está generalizada nas igrejas brasileiras. Nós precisamos o quê? Orar, repreender esse mal e voltar, né, às nossas origens. Então, o apóstolo Paulo aqui citou, um deles, seu próprio profeta, disse, eu já citei esse versículo, tá? Então, é a crítica que o apóstolo Paulo estava fazendo sobre eles ali, né, para que eles pudessem, porque veja bem, estabelecer obreiros, o apóstolo Paulo já fazia isso há muito tempo. Olha aqui um exemplo, ó, diz assim, Atos capítulo 20, versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então ali, né, ele estabeleceu obreiros, estabeleceu presbíteros, e aqui está dizendo aqui no capítulo 14, versículo 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões, bispos, presbítero, é o mesmo sentido, pessoas que estariam pastoreando e ajudando em cada igreja. Então em cada igreja, então havia igreja em cada cidade, havia organização em cada cidade, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então o apóstolo Paulo já vinha fazendo isso. O que Paulo mandou que Timóteo fizesse era trazer ordem àquela igreja no sentido que a cultura daquele povo a cultura da região estava influenciando negativamente a igreja de Cristo. A igreja como instituição. Então a igreja como instituição, podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é o corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo, né? A Bíblia diz, vós sois o templo do Espírito Santo, e agora a palavra do Senhor também diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Então, a igreja é um edifício, a igreja é um corpo. O apóstolo Pedro entendeu bem isso, porque o nome dele Simão, Jesus falou, teu nome será Petros, Pedrinha. Quando Jesus disse, teu nome é Petros, Pedrinha, sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja, que é sobre Cristo foi edificada a igreja, e Petros, Pedrinhas, foi dado esse nome a Pedro, porque depois Pedro, na sua epístola, escreve assim, ó, nós como pedras vivas, ou seja, Pedro entendeu que o nome a qual Deus dera a ele ali de Petros, de pedrinha, significaria que todo crente é pedra viva, todo crente é pedrinha. É como se todos nós fôssemos um tijolo, e esse tijolo, né, unido em torno da presença do Senhor, é um edifício só, é uma igreja só, e essa igreja é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas nosso enfoque é a igreja como organização. Então, quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa o quê? Estabelecer organização, é organizar. Então tem pessoas que é contra a igreja local,
Eles são chamados de desigrejados. Ah, não, não precisa de frequentar a igreja. Então, se não precisa de frequentar a igreja, ele, primeira coisa, é obrigação nossa no seu evangelho. Quando ele começar no seu evangelho, as pessoas quiserem ouvi-lo mais e trouxer mais gente para ouvi-lo, ele vai ter que alugar um salão para atender aquelas pessoas e depois, quando começar a crescer demais, vai ter uma demanda que ele vai ter que dividir tarefas, ele vai ter que se organizar. Então, se torna o quê? Uma igreja institucionalizada, organizada. Então, é necessário isso, acaba sendo necessário na igreja. Isso foi acontecendo com o tempo, né? Isso foi acontecendo com o tempo. Então nós vemos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver isso, que de cidade em cidade, região em região, era organizada então a igreja. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. O apóstolo Paulo era um homem muito inteligente para a sua época, né? E sempre preocupado com a organização da igreja. No item 3 aqui, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram aqueles irmãos que se organizavam. Segue alguns exemplos. Então vamos lá. Primeiro, havia local e horário e ordem no culto. Então o apóstolo Paulo deixava bem claro. E isso é uma clareza do apóstolo Paulo. Mas faça-se tudo decentemente com ordem, tá? Então é um dos itens. O outro item aqui, reunião de ministério para consagração de presbíteros segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Então o apóstolo Paulo, como eu citei já aqui, Atos 14:3, elegia ali os seus presbíteros, a igreja, né? E o apóstolo Paulo falava, aqui está o fulano de tal, a igreja aceita ele como para ser o nosso presbítero aqui, o nosso representante, o bispo está ensinando, a igreja amém, então orava por ele, consagrava aquela pessoa. Foi realizado um concílio que nós diríamos, né, uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. Atos capítulo 15, tem um concílio para resolver problemas doutrinários e o presidente desse concílio é Tiago, o próprio irmão do Senhor Jesus Cristo. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender famílias e economicamente fragilizados. Capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios tratam desse assunto. Então nós vamos ver que esse assunto, né, de coletas, esse assunto de ordem social fazia parte da igreja. Aqui em Coríntios capítulo 15 fala sobre isso. Ó. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Cássia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Veja bem, a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, nasceu o evangelho ali, né? Estava passando por dificuldade. Isso lhes pareceu bem, como devedores, né, que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Então eles admitiam, né, que o evangelho veio de Jerusalém, que Jesus Cristo veio dali e agora de maneira voluntária estavam enviando donativos ali a Jerusalém. Havia na igreja de Coríntios o que nós chamamos de comissão de ética, quando trataram de assuntos, disciplinar as pessoas, de resolver problemas de pecado dentro da igreja, e também tesouraria, tinha tesouraria também para cuidar do dinheiro, da organização, das coletas, para resolver essas questões, né? O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o seu tesoureiro, que era Judas Iscariotes. A carta de recomendação era como um documento, né? Um recurso para garantir a origem e a identidade das pessoas. Então havia essa carta de recomendação. Então o apóstolo Paulo, quando enviava uma pessoa, dizia assim, ó, recomendo-vos, pois, tal, que a recebais, como convém aos santos, e assim por diante. Então, de onde vem essa organização da nossa igreja? De onde vem, né, esse pensamento? Quando alguém chega numa igreja, está vindo uma outra cidade, ele vem com a carta de recomendação para congregar na cidade X, a qual está indo. Então, tudo isso vem das orientações aqui, lá do Antigo Testamento, principalmente do apóstolo Paulo, parte 3. A questão atual, organismo e organização. A ideia de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar, celebrar ordenanças como a Santa Ceia, batismo nas águas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Então, a nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta com a igreja como um organismo e ao mesmo tempo uma organização. Então a igreja é o organismo vivo de Cristo e ao mesmo tempo é uma organização. Qual é o problema? O problema é que como organização, aos homens que estão comandando e são falhos, e isso tem escandalizado muita gente. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, né? Ou nós somos brasileiros e temos a nossa terra celestial, nossa pátria celestial. Então isso significa que nós temos responsabilidades constitucionais para com os homens, tá? Nós temos que tomar muito cuidado, estar atento a isso. Então o apóstolo Paulo tinha esse cuidado, diz assim, ó, toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então ele vai dando toda essa explicação aqui, e no final ele diz assim, ó, portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra.
O que significa isso? Nós devemos obedecer a nossa Constituição, né? E estar orando por estar orando por todas as autoridades constituídas para que elas sejam abençoadas e que elas também possam andar no temor do Senhor. Então que o Senhor nos dê, né, esse entendimento, nos dê essa graça, essa sabedoria, como também as autoridades eclesiásticas. Também temos que ter respeito pelas autoridades eclesiásticas. Obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos, pois, a eles, porque veram sobre a vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, se você for desobediente, fazer o seu pastor sofrer, ficar com dificuldade com você, ele vai fazer a obra do mesmo jeito, mas isso não será útil a você. Então, nós temos que procurar estar ajudando. E a Bíblia deixa bem clara, né? A Bíblia deixa bem claro, dai, pois, a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, a organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. No item 2 aqui, a experiência pentecostal. Vamos ver no sentido da experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu no contexto antidenominacionalista. E ainda hoje, há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Foi o que eu falei, né? Os desigrejados. Então, eles usam toda a sua convicção, né, para estar falando realmente contra precisar estar numa igreja. Então não é questão de precisar, é a questão de que nós estamos ali adorando ao Senhor, nós estamos levando as almas ali para aprender, e se nós trouxéssemos ela para nós mesmos e que quiséssemos fazer tudo isso, automaticamente surgiria uma igreja, organização também. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento da santidade, era contra as instituições, viu? Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, lá nos Estados Unidos, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionalismo para sempre, e de modo que se tornou, né, um itinerante independente pelo resto da sua vida, até o fim da sua vida. Então ele fez dessa forma, foi o que ele sentiu, foi o que ele pensou, né, foi a maneira dele pensar. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo ao limiar de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Então nós olhamos lá no Novo Testamento, diz assim, né? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então foram reclamar com os apóstolos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Então ali foi instituído os diáconos, 7 diáconos cheios do Espírito Santo, e eles disseram: vamos ficar a cargo de ler a palavra, estudar a palavra, ensinar a palavra e pregar a palavra. As demais coisas, foram levantados obreiros para fazer essas demais coisas, ou seja, foi dividido as tarefas. Então isso é o que? Uma organização. Já começaram a organizar a igreja lá no comecinho dela. Por quê? Porque foi surgindo as necessidades. Quando vai surgindo a necessidade, vai surgindo as desavenças, as dificuldades, tem que ver o quê? Tem que ver uma organização. No item 3 aqui é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever, né, o sentimento antidenominacionalista de Parham e em outros líderes que haviam entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Então foi nesse contexto que foi criado o Concílio da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar um movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país. E dessa forma trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em 1930. Então, foi nesse sentido, e hoje, por exemplo, essa lição que você está ouvindo aqui ser ministrada, ela é ministrada no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? É a mesma lição. Isso que significa o quê? Uma base doutrinária, uma estrutura doutrinária. E nós temos que estar sempre atentos. Por quê? Porque quem faz essas revistas, quem dá esses ensinamentos, são homens que podem ter falha também. Por isso que todos os demais pastores, quando vão ensinar, vão ministrar, eles leem essas revistas, eles procuram ver ali a estruturação, se está de acordo mesmo. Por quê? Para que a gente esteja de acordo com a palavra. Devemos ser guiados pela palavra, pela Bíblia e pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É importante entender que a organização e o organismo não são elementos excludentes entre si. Não são excludentes entre si, mas pelo contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Então a igreja, ela é composta dos africanos, ela é composta dos europeus, ela é composta dos que estão na Oceania, dos que estão na América. Nós somos um povo só. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária evangelizadora, ensinando a palavra e fazer o serviço social
social, né? Se não houvesse o quê? Uma estrutura organizacional. Nós temos que orar para que melhore sempre essa estrutura, para que a gente possa verdadeiramente ser guiado, né? Pelo Espírito Santo em tudo, em tudo. Revisando agora, vamos fazer as nossas perguntas. Vamos lá. Primeiro, por que a situação espiritual de Creta era desanimadora? Porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é justamente, né, denunciado no capítulo 2. Pergunta 2. O que dá a entender o contexto da epístola de Tito? Dá a entender que o relaxo e o descuido dos cretenses, né, que estavam naquela região era por causa do reflexo da cultura daquela região, ou seja, ao invés deles influenciarem, estava sendo influenciando. É o que está acontecendo na igreja brasileira hoje? Ao invés da igreja brasileira influenciar o Brasil para que ele melhore, não. A cultura brasileira está adentrando a igreja e está fazendo com que a igreja fique descuidada e relaxada. Pergunta 3. Cite 3 exemplos bíblicos em favor da organização da igreja. Primeiro, havia ordem no culto. Segundo, reunião de obreiros, reunião ministerial, né, para consagração de presbíteros e presbíteros e diáconos. Também foi realizado um concílio, uma reunião para resolver problemas de ordem teológica, né? Quando os judaizantes estavam indo nas regiões ali que as pessoas estavam aceitando Jesus, os não-judeus, os gentios, e queriam que eles guardassem o sábado e se circuncidassem. Pergunta 4. Qual é a nossa atitude em relação aos que pensam ser a igreja apenas um local de culto? Então a nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como organismo e ao mesmo tempo uma organização. É organismo vivo? Sim. É organismo vivo, o corpo místico de Cristo é perfeito. Mas como organização? Como organização, são pessoas que estão ali procurando que melhorar, procurando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Pergunta 5. Por que o programa de funcionamento adotado pela igreja do período apostólico foi uma bênção? A igreja do período apostólico, ela adotou um programa de funcionamento logo no limiar da sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a tarefa de maneira eficaz, ou seja, todos os problemas que iam acontecendo, eles iam fazendo o quê? Eles iam se organizando. A primeira organização que eles fizeram ali foi que estava sobrecarregando os apóstolos, falou, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que cuidar, nós temos que ensinar, então vamos instituir diáconos para cuidar da mesa, para dividir aqui, né, a coleta entre vocês, para que nós não tenhamos problemas. Significa o quê? Organização. Que Deus abençoe as igrejas, tenha piedade, misericórdia e que possam seguir na caminhada, sendo guiados pelo Santo Espírito. Amém? Deus abençoe você e sua família. Até a próxima aula.